Vasco anunciou Admar Lopes como novo executivo de futebol. Pedrosa, informações deste rapaz, novo diretor de futebol, é isso, né? Vamos lá, a gente trouxe ontem sobre essa negociação acontecendo. Tinham muitos nomes sendo especulados, Eduardo Freeland no Avaí, o próprio Posso Mário. dizer? Ótimo nome. Não, o Eduardo Freeland? Pô, Fernanda, eu vou discordar. Adoro ele. Não. Adoro ele. Fernanda. O Mário Branco também era outro diretor que o Vasco tentou a contratação, mas depois de um primeiro momento também teve uma proposta onde ele ouviu de muitas pessoas que o Mário é um cara difícil de se lidar no dia a dia, e o Vasco se preocupou com isso também. Então o Admar Lopes é um profissional, um diretor de futebol que está no Bordeaux da França, e ele já passou também pelo Boa Vista de Portugal, só que a maior parte da carreira dele foi como scout, tanto no Porto quanto no Mônaco e no Lille também. Ele inclusive leva o Léo Jardim para o Lille e leva o Léo Jardim para o Boa Vista em Portugal. Só que talvez a grande passagem dele que o credencia para ser esse cara que os clubes confiaram foi no Mônaco, junto com o Luiz Campos, em um momento que o Luiz Campos, hoje que é conselheiro do PSG, um dos caras mais conhecidos de diretor de futebol no mundo, conseguiu montar um time com vários grandes jogadores. Bernardo Silva, o próprio Kylian Mbappé, Rames Rodrigues, entre outros. Então é um cara que não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro. É pouca verdade, gente fala, é um nome mas na desconhecido. Europa ele é um cara gabaritado, digamos assim, nesse mapeamento de jogadores. A função do diretor de futebol não se resume a isso. O cara tem que ser bom de grupo, o cara tem que ser bom de contrato, o cara tem que ser bom de contato também. De conexão interna de do conexão. clube. Mas eu acho que essa parte de direção do grupo está com o Fernando Diniz. É um cara que eu dificilmente vai deixar alguém influenciar nessa Perfeito. questão do grupo. Então, pra mim, o movimento do Vasco é interessante no sentido de você vai trazer um cara que conhece jogadores do mundo inteiro, que é globalizado, que tem já a experiência de ligar, porque as pessoas pensam que o scout só mapeia jogador. E não, uma equipe de scout, ela liga pra ouvir informação, ela liga pra empresário, ela liga pra clube. Então, eu acho que é um cara que tem uma certa experiência já na função e eu sou sempre a favor de sair da caixinha. Quando eu falo que eu não gostaria do Freeland, até o Bruno Spindel foi especulado no Vasco. Não gosto disso. Prefiro sair da caixinha. Prefiro quem encara o futebol como esporte globalizado, encara o futebol com modernidade, com tecnologia. Eu acho que o Admar pode fazer isso no Vasco. Mesma coisa do jogador. Vai dar certo? Não vai dar certo? Isso aí, meu amigo, é só com o tempo. Mas o movimento, pra mim, é interessante. Eu falo do Freeland porque ele viveu um momento muito delicado no Botafogo, que foi a transição do associativo pro SAF, né? Ali no ano de 20 até 21 que ele chega, até o Botafogo virar SAF. E ele foi um cara muito importante nesse botão de virada, né? Sim. E que é um botão muito delicado de se você apertar. Porque internamente tudo fica borbulhando, porque os problemas estão acontecendo. Você ainda é um associativo, mas você vai virar uma SAF. Por isso que eu falei bem do Freeland, porque ele realmente fez um belo trabalho no Botafogo. O Vasco estava buscando muito um cara agressivo no mercado, coisa que o Marcelo Santana não era. Então talvez o Freeland seja muito mais um administrador do que qualquer outra coisa. Então eu acho que nesse momento o que o Vasco busca é um cara agressivo no mercado, que tenha condição de buscar jogadores e melhorar. Porque se a gente for pegar os últimos 15 anos do Vasco, são 15 anos torrando dinheiro em jogador que não rende. São raros os que rendem. Então, pra mim, esse mapeamento de mercado, essa modernização é muito importante pro Vasco parar de gastar dinheiro à toa. Bota na tela aí. Ah, é pra você. Cadê o Jota? Ah, tá na telão? Nossa, quando vem pro telão, Pedrosa, é montagenzinha. Sabia. Tá aqui, o JVzinho mandou Copa do Mundo de Clubes, FIFA Pote 5. Vasco da Gama. San Cristóvão é o segundo time. Audax. Maricá. Gostei do Bangu United. Sacanagem. Maricá. Sacanagem. Vascão não merece isso. Bangu United. Buena Vista. Madureira. Madureira. E Vuelta Redonda. Gostei. O Vascão não merece isso. Pô, hoje ficou muito Maricá me criativo. pegou, Maricá. É lá do Marrocos. Tem em todos os lugares, Tem time, realmente, o pote, cada um de um cantinho do mundo. Tá aí, muito bem. Muito engraçadinho. Alguns jogos o Vasco vai jogar na quinta-feira, um jogo dificílimo, né? Contra o São Paulo, embora o São Paulo não esteja com uma regularidade, acho que o São Paulo tem
grandes jogadores, né? Tem jogadores de altíssimo nível técnico e jogando em casa, eu conheço bem o estádio do Morumbi, conheço bem o frio que faz na cidade de São Paulo, que hoje mesmo eu estava vendo um programa de televisão, estavam falando que estava bem frio. Isso tudo dificulta bastante para que o desempenho do jogo aconteça, né? Mas o Vasco jogou pela última vez no sábado, dia 1º, eu acho. Sábado, dia 1º, mesmo dia da final da Champions League. E o Vasco volta a jogar agora no dia 12 de junho, dia dos namorados. Então foram 11 dias aí para que o técnico Fernando Diniz trabalhasse, aprimorasse algumas coisas, né? Já que a última partida que o Vasco jogou, o Vasco foi derrotado para o Red Bull Bragantino, e não entendo que o Red Bull Bragantino tenha uma equipe tão melhor do que a do Vasco assim. Em termos de investimento, pelo menos não tem. Pode ser que tenha até em termos de organização, porque é um time que vem jogando com uma equipe já há algum tempo e só troca pontualmente alguns jogadores, até porque o Bragantino, a Red Bull Bragantino é uma equipe que vende, né? Ele adquire jovens atletas no cenário nacional, aí, aqueles que não são de ponta, não são jogadores que a Europa tem interesse, eles compram, fazem esse atleta maturar, amadurecer, né? E vendem. E vendem jogadores ótimos, como o Arthur, do Botafogo, como o Léo Ortiz, e entre outros. Eles fazem caixa, fazem dinheiro e conseguem se manter competitivo. Tanto que, ao vencer o Vasco no dia 1º de junho, o Red Bull Bragantino assumiu momentaneamente a liderança do campeonato. Depois outros times venceram e ultrapassaram o Red Bull, que permanece lá entre os primeiros colocados. Então não foi assim uma vergonha, eu diria, mas eu acho que o Vasco pode fazer um campeonato regular, tão regular quanto faz a equipe do Red Bull Bragantino. Basta ter estabilidade, ter um técnico que trabalhe as valências necessárias para o time ser organizado. O Vasco ganhou do Melgar, deixou todo mundo empolgado, aí a torcida principalmente, e já na sequência sucumbiu e deixou a desejar mais uma vez. Vamos ver qual o Vasco vai se apresentar na próxima quinta-feira contra o São Paulo. Por quê? Porque eu falo da importância desse jogo. Porque se o Vasco perder, ele corre bastante risco, até com empate, ele corre bastante risco de voltar à zona de rebaixamento, e aí o campeonato vai parar por cerca de 30 dias, né? Pelo menos, enquanto vai acontecer a disputa do Mundial. E ficar 30 dias na zona de rebaixamento é uma pressão completamente desnecessária pelo grande investimento que o Vasco fez, principalmente na janela de janeiro. Trouxe 3 jogadores muito caros e que nenhum deles está performando como a torcida esperava. O Nuno um pouquinho melhor do que os outros 2, mas longe ainda de ser aquele atleta que faz 30 gols numa temporada, que você sabe que ele vai jogar bem todas as vezes que entra em campo, né? Tipo Verratti, tipo Léo Jardim. Léo Jardim, inclusive, tem que ser pauta da nossa conversa aqui,
Tem muita gente chateada com o Léo Jardim, né, dizendo que ele é ingrato. Eu não ouvi ninguém falar essa palavra, mas foi a palavra que me veio à cabeça aqui, achando que ele deveria ser grato ao Vasco porque ele estava, né, escondido num time pequeno da França, e o Vasco foi lá, o contratou, fez ele ter a projeção que hoje tem, voltar não, ser convocado para a seleção brasileira, e agora ele, ao exigir um salário alto, está deixando aí alguns torcedores do Vasco chateados. Eu acho que essa relação ela é sempre muito complexa, muito difícil, mas eu acho que o atleta tem direito de pedir aumento de salário, tem direito de querer jogar num time que possa ganhar títulos. Eu não sei qual é a verdadeira intenção do Léo Jardim, né? Eu não estou acompanhando de perto essa negociação, mas toda hora que o Vasco se aproxima do valor pedido pelo Léo Jardim, ele acaba pedindo um pouco mais. E isso tem dificultado muito a renovação, dando uma impressão de que ele quer sair. Até bem pouco tempo, porque todo mundo sabe que eu viajei, passei uns 10 dias fora do Brasil e acaba que eu não acompanhei todas as notícias na íntegra. Até bem pouco tempo atrás, o Vasco estava com o transfer ban, né? Não podia nem vender e nem contratar ninguém. Então, isso atrapalhou muito, porque me parece que a proposta que mais interessava ao Léo Jardim era do Futebol Clube do Porto, né? E para o Vasco também seria uma boa, porque o Futebol Clube do Porto, além de pagar uma grana, envolveria 2 atletas que supostamente interessavam ao Vasco. Com o transfer ban, essa situação ficou um pouco mais complicada, e aí outros clubes, como Cruzeiro, Palmeiras, haviam entrado na jogada, e esses clubes, além de um salário mais vultuoso, oferecem também ao Léo Jardim a possibilidade de conquistas, né? De um time melhor, com uma projeção maior, e a possibilidade de ser campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, os campeonatos mais importantes aqui do calendário do futebol brasileiro. E isso, me parece, chamou bastante a atenção aí do Léo Jardim, que já tem uma idade, né? E apesar de viver o seu melhor momento na carreira, é um atleta que tem muito poucas conquistas, né? Então, é natural que, quando surge a oportunidade de ir para um time mais forte, mais competitivo, ele queira se autovalorizar e sair. Com a notícia que foi dada hoje, né, a informação da rescisão de contrato com o Dimitri Payet, o Vasco tira da sua folha salarial cerca de 1,5 milhão, 1,6 milhão. Eu sempre tenho muita dificuldade para falar em números, mas nesse caso a gente é obrigado a falar, porque vai sobrar no caixa, né? O Vasco tem pago todos os salários rigorosamente em dia, então tem pago os salários do Dimitri Payet rigorosamente em dia, então vai sobrar a partir aí de pelo menos de julho, agosto, nos cofres do Clube de Regatas Vasco da Gama, essa cifra, essa quantia de 1,5 milhão de reais, 1,6 milhão, pelo menos era o que dava, o que dizia os noticiários.
Então, eu acho que com isso, o Vasco pode e deve, na minha opinião, porque não é fácil. É isso aí, galera do Vascão. Rapaz, zoeira os caras, né, mano? Só porque o Vasco não está no Mundial de Clubes. Na verdade, não é muita gente também que está no Mundial de Clubes, né? Tem muito time aí que não conseguiu vencer Libertadores. É só um time que vence, né, Helena? No final das contas, é só um time que vence. Mas o Vasco realmente está longe de estar disputando os grandes títulos. Hoje teremos jogo da seleção brasileira, Brasil e Paraguai. É a tendência aqui é que o Paraguai, rapaz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos sem perder o Paraguai, hein, mano? Poxa vida, hein? 9 jogos sem perder. Eu já ia falar que seria um jogo fácil. O Brasil iria passar o rodo. Mas vai ser um jogo duro, né? A invencibilidade do Paraguai está bem maior do que a do Brasil. Na verdade, o Brasil não tem nem jogos de invencibilidade. O Paraguai está na terceira colocação, mano. Os caras estão acima do Brasil na disputa aí pela classificação na Copa do Mundo. A Argentina disparadamente 34 pontos. Caraca, velho. 34 para 22 do Brasil são 12 pontos de diferença, mano. Que loucura, hein? 12 pontos de diferença, isso em 15 jogos. Meu irmão. Logo em seguida vem o Equador com 24 pontos. O time que o Brasil empatou em 0-0, né? E agora vai enfrentar mais um time do G4, que é o Paraguai. Lembrando que aqui no nosso continente, por 3 times ficam realmente de fora. Então a chance de classificação ela acaba sendo muito alta, né? Para o nosso continente aqui, podendo se classificar 7 times. O 7º fica para uma repescagem, podendo também enfrentar algum time europeu, de algum outro país, de algum outro lugar, e se classificar através disso aí. O Brasil estará na Copa do Mundo, isso aí não tem dúvidas, né? Mas como o Brasil chegará, vamos ver como o Ancelotti vai fazer esse time da seleção brasileira jogar nessa Copa do Mundo. O Brasil precisa mostrar futebol, ganhar a Copa do Mundo. Eu acho muito difícil mesmo. Quando você vê um time igual uma seleção, né? Igual a Portugal, conseguir bater de frente com a seleção da Espanha, cara, você vê o nível de dificuldade da coisa. Porque a seleção de Portugal bater de frente com a seleção da Espanha, loucura. Eu achei que a Espanha ia passar o rodo. Acreditei que a Espanha passaria o trator. O Vasco tem uma missão muito difícil, que é enfrentar o São Paulo dia 12, quinta-feira. Se vencer, né, termina aí esse período desafogado, né? Vai a 13 pontos, continua praticamente no mesmo lugar, mas abre vantagem sobre a zona maldita, a zona de rebaixamento. A chance de vitória é muito pouca, eu não acredito, mas é o futebol, né, galera?